Queridos, Daniel, capítulo de número 12, verso 13. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: Tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. Amém, meus irmãos? Repita comigo assim: Tu, porém, vai até o fim. Agora olha para alguém e diga assim, vai até o fim, diga. Glória a Deus. Vamos orar? Curve tua cabeça, oremos. Soberano Deus, eterno e poderoso, Deus, te louvo, ó Pai, por essa oportunidade. Te louvo, ó Deus, pela vida da tua igreja. Meu Deus, mais uma vez eu quero pedir, fala conosco de maneira que o teu nome seja glorificado para todos sempre. Amém e amém. Queridos, eu quero pensar convosco sobre ir até o fim. É interessante porque quando nós falamos de fim, se você for buscar tentar entender o que é o fim, fim se fala da linha de chegada. Por exemplo, numa corrida, quando é que você sabe que é o fim? Quando você atingiu a linha de chegada. Fim se fala do último ato de uma peça, o momento aonde se fecha as cortinas. Então, aqueles participantes dizem: chegamos ao fim. Fim se fala de um término de algo. Fim se fala de um encerramento. Eu costumo dizer que, e eu já falei aqui certa feita sobre isso, que o difícil não é começar. O difícil é manter-se e ir até o fim. Você conheceu alguém que começou alguma coisa e parou no meio? Quem nunca fez isso, que atire a primeira pedra, não é verdade? Porque começar nós começamos, mas o difícil é manter-se firme e ir até o fim. E às vezes eu brinco que digo que o difícil não é casar. Há quem diga assim: não, irmão, você que pensa, eu estou orando. Calma, vai chegar. Vai chegar. Desespera não. Diz que às vezes o irmão fica assim: esperei com paciência no Senhor. Mas aí o tempo vai passando, ele vai lá para o João: tudo que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Não, calma. Espera no Senhor que é melhor. Né? Mas espera. Queridos, é interessante porque difícil às vezes não é casar. O difícil é manter-se casado e ir até o fim. Como o irmão que queria se divorciar, pastor, foi se aconselhar com o pastor, e o pastor falou assim: você tem certeza disso? Ele disse: tem. Então tá bom. O pastor estendeu a mão sobre a cabeça dele e disse: Senhor, recolhe o teu servo agora neste momento, leva ele para a tua glória, porque ele teria que ir até o fim. É interessante, queridos, pensar sobre o fim. E eu quero pensar sobre ir até o fim à luz do livro de Daniel. O livro de Daniel é considerado o Apocalipse do Antigo Testamento. É conhecido como o livro das revelações do Antigo Testamento. É interessante porque o livro de Daniel vai nos trazer narrativas dos finais dos tempos. E quando o texto que nós lemos diz: tu, porém, Daniel, vai até o fim, é o próprio Deus falando para Daniel. Por quê? Porque o livro cujo recebe o seu nome, e o nome de Daniel significa Deus é o meu juiz, ou Yahvé é o meu juiz. O livro ele vai nos trazer datas, fatos históricos, profecias assim que são, para quem estuda a Bíblia, fala assim: meu Deus, o livro de Daniel fala de os impérios que surgiram no decorrer da história. E diante de todos esses cenários, de todas essas visões, o Daniel vai se abater, o Daniel vai se preocupar. E é por isso que o Daniel entra em jejum, que é a campanha de vocês. Diante do cenário que ele está vivendo, ele se veste de pano, saco e cinza, lamento, começa a consagrar, porque ele precisa de Deus, de respostas. E Deus então começa a dar algumas respostas.
Mas no capítulo 13, o capítulo final, Deus diz para ele assim: Daniel, muita coisa vai acontecer. A ciência vai multiplicar, vão correr de uma parte para a outra, o mundo vai entrar em ebulição. Mas eu tenho uma mensagem para você, Daniel. Tu, porém, vai até o fim. Sabe o que Deus está dizendo para Daniel? Daniel, não importa o que aconteça, não importa o que você venha passar, só tem uma coisa: não para. Daniel, não importa o momento e não importa a circunstância, apenas não pare, vai até o fim. Você talvez entrou aqui e muita coisa aconteceu ou ainda vai acontecer, mas o que Deus te diz e me diz é: por favor, não pare, vai até o fim. E os 12 capítulos do livro de Daniel vão nos trazer lições valiosas para quem quer ir até o fim. E eu queria pensar com você sobre alguns pontos que eu julgo ser importantes para quem quer ir até o fim. Porque quando você olha o capítulo, todo o livro, você vai perceber que em cada capítulo tem uma mensagem central, para que no final ele feche o livro dizendo assim: vai até o fim. Então, primeiro ponto que eu quero pensar com você, para quem quer ir até o fim: firme a sua identidade. Fixe a sua identidade. Pastor, o que é isso? Primeiro verso, quando você olha o primeiro capítulo, o verso de número 8, lá no primeiro capítulo de Daniel, o texto diz assim: e Daniel propôs no seu coração não se contaminar com os manjares do rei, nem com o vinho que ele bebia, porquanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Primeira coisa, para quem quer ir até o fim, você precisa ter a sua identidade. Como assim, pastor? Só para você entender um pano de fundo. Daniel era nobre, Daniel pertencia à corte do rei. Quando Nabucodonosor invade Jerusalém, Nabucodonosor, rei da Babilônia, os primeiros a serem levados cativos são os nobres. Dentre eles está Daniel, os seus companheiros e outros. O texto diz que quando eles chegam na Babilônia, e isso era uma estratégia de guerra, o que os babilônios faziam? Eles não conheciam a cultura do povo na qual eles conquistaram, eles não sabiam algumas práticas. Então eles pegam os nobres, põem esses nobres para estudar a cultura babilônica, e esses mesmos nobres vão ser tutores do povo que é escravo. Então eles chegam lá, Daniel tem uma grande oportunidade, ele entra como escravo e foi chamado para estudar na Babilônia. No entanto, Daniel tinha a sua identidade. Daniel propôs no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Você quer ir até o fim? Comece certo, porque o que começa errado, vai errado. Fixe a sua identidade. Como assim, pastor? Queridos, quem não tem a sua identidade bem definida, ele vive pela necessidade de aprovação dos outros. Quem não tem a sua identidade bem definida, ele vive por momento. Hoje o que está acontecendo é isso, então ele está nesse movimento. Aí daqui a pouco, aquele movimento é como um vapor, sumiu. Agora ele está em outro movimento, ele não tem identidade dele. Daniel está entrando numa outra cultura. Daniel era jovem, Daniel não tinha mais do que 16 anos, quando no primeiro capítulo ele entra como cativo. Queridos, ele tinha 16 anos, mas tinha identidade, sabia quem ele era diante de Deus. Querido, mudaram o nome de Daniel, mas não puderam mudar o que estava dentro dele. Tiraram Daniel da sua terra, mas não tiraram a sua identidade. Você quer chegar até o fim? Fixe a sua identidade. A pergunta que eu faço é: quem é você? Você sabe quem você é? Você já tem uma identidade estabelecida? Você fixou a sua identidade? Porque Daniel chegou lá num outro reino, uma terra longínqua, mas ele propôs no seu coração. Coração aqui, irmãos, é o centro das nossas emoções. Daniel estava muito bem resolvido emocionalmente para saber quem ele era.
Problema nosso, quando nós não fixamos a nossa identidade, nós somos movidos por momentos. Se emocionalmente você está bem, você é crente. Se emocionalmente você não está, alguém diz assim: você é crente? Eu disse: nem sei, tanta coisa na minha vida, nem sei mais se eu sou. Você tem identidade? Se você tem identidade, você é crente quando tudo está bem, e é crente quando tudo não está bem. Se você tem identidade, você é um cristão, estando em Jerusalém, mas mesmo que te arraste até a Babilônia, você continua sendo um cristão dentro da Babilônia. Então quem quer ir até o fim, precisa ter a sua identidade. Tiraram Daniel para longe dos seus pais, levaram Daniel para longe da sua terra, levaram Daniel para longe do seu povo, mas só não conseguiram tirar Daniel das mãos de Deus, porque Daniel tinha uma identidade. Mas quem quer ir até o fim, tem que atentar a um segundo princípio. Qual é esse segundo princípio? Busque ter intimidade com Deus. Não basta apenas ter uma identidade e dizer assim: eu sou. Como anda o nosso nível de intimidade com Deus? Você sabia que é possível estarmos debaixo de um mesmo teto, dormirmos juntos, acordarmos juntos, almoçarmos e tomarmos café e não sermos mais íntimos? Infelizmente caímos na mesmice. Eu me acostumei a vir à igreja, eu me acostumei a estar aqui, eu me acostumei a tocar, eu me acostumei a cantar. Mas quem ainda tem intimidade, quando ele entra na presença, dá aquele frio na barriga, ainda dá, como diz o outro, aquele arrupio. Diz assim: eu estou sentindo um negócio gostoso, esse culto não é mais um culto, Deus quer fazer algo especial, Deus quer fazer algo novo. Pastor, como assim busca intimidade com Deus? Aí a gente entra no versículo 17 do primeiro capítulo. Olha o que o texto diz: a estes jovens Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. Porém a Daniel, Deus lhe deu, querido, o dom de interpretar todo tipo de visões e sonhos. Por quê? Porque Daniel era alguém que buscava intimidade com Deus. Estou te dizendo uma coisa: não se conforme com o nível que você está. Você quer ir até o fim? Busque um pouco mais. Foi falado aqui de Ezequiel 47, águas purificadoras. Quando o profeta é levado até as águas purificadoras, primeira coisa que a gente precisa entender: e o varão mediu 1000 côvados, e ele entrou. Deixa eu te dizer uma coisa: não é a água que veio, foi ele que foi. Então essa busca não é de Deus para com você, é de você para com. A maioria de nós fica assim: Deus, eu quero mais, eu quero mais. Meu filho, entra na água. Está esperando o que? É você que tem que buscar, é você que tem que avançar. 21 dias aqui, irmão, não é para brincar, é para ter mais intimidade com Deus, é para buscar um pouco mais, é para sair daqui melhor do que você entrou. No primeiro dia você entrou de um jeito, se prepara, no final você vai sair transbordando do poder de Deus. No entanto, quando o profeta mediu 1000 côvados, águas que davam no tornozelo, e o tornozelo, você ainda tem sua mobilidade, dá para correr. Então imagina você na praia, você entrou, quando vem aquela onda mais forte, o que você faz? Você corre. Mediu mais 1000 e entrei, águas que davam nos joelhos, ainda tem articulação, a água veio e você ainda consegue andar. Mediu mais 1000, águas que davam nos lombos. E aí diz o bombeiro: água no perigo, água no umbigo, sinal de perigo. Por quê? Porque quando a água está nos lombos, e deixa eu te explicar uma coisa, né? O que é cingir os lombos? A indumentária do povo da época era aquelas batas, né? Aquelas becas do povo judeu. Então quando Deus dizia cinge os lombos porque tem pressa, o que eles faziam? Pegavam a parte de baixo do vestidão e jogava dentro do cinto, assim, ficava tipo um bermudão.
Por quê? Porque eles tinham que ter mobilidades para correr. Então água nos lombos é na região da cintura. Então quando o texto está dizendo, mediu mais 1000 e entrei, águas que me davam aqui, ou seja, Deus já está quase me completando, Ele está me tomando pelo meio. Eu já não tenho mais aquela mobilidade. Como assim, pastor? Eu já não faço mais o que eu quero. Eu já estou andando na dimensão de Deus. Eu preciso mais. Aí ele diz assim, não, meu filho, eu vou medir mais 1000. E quando mediu mais 1000, ele entrou. Águas que só davam a nado. Por quê? Porque você não sente mais o chão. Perdeu o pé, tem que nadar. Deus está dizendo, meu filho, eu quero intimidade, quero tomar a tua vida por completo. Não se contenta com água no tornozelo. Você quer ir até o fim? Busque intimidade com Deus. Pastor, aonde que entra a intimidade? Simples. Capítulo 2 de Daniel. A Bíblia diz que o rei Nabucodonosor tem um sonho de uma estátua, e este sonho lhe tira a paz. Ele chama os sábios para identificar o sonho. Esses sábios não conseguem identificar. Nervoso, ele pede para o comandante da guarda, mata tudo quanto é sábio. Aí o guarda vem, o chefe da guarda, e vai pegar Daniel. Daniel diz assim, por que se apressa em cumprir um decreto do rei? Diz assim, é porque o rei teve um sonho e ninguém consegue adivinhar. Por quê? Porque além do rei ter esquecido o sonho, ele não quer apenas interpretação, ele quer que conte o sonho que ele teve. Aí Daniel diz para o chefe da guarda, me dá um tempo. Para quê? Eu vou falar com quem pode. Quem tem intimidade com Deus não desespera. Quem tem intimidade com Deus, o decreto pode ser contrário, mas você sabe com quem você vai falar. Eu não sei qual foi a sentença que foi liberada sobre a tua vida, mas você tem um Deus que peleja por você. Eu não sei qual foi o comunicado ou a carta que você recebeu, mas coloca aos pés do Senhor e você vai ver a vitória chegando. Só que Daniel vai orar, e o texto depois você lê. A Bíblia diz que Daniel convoca os seus companheiros, diz assim, gente, ora aí. Por quê? Ora para Deus revelar, ora para Deus mostrar, porque senão a cabeça da gente, ó. Aí Daniel capítulo 2, verso 19. Então o mistério foi revelado a Daniel de noite em nenhuma visão, e Daniel louvou ao Deus dos céus. Pastor, o que o senhor quer dizer? Quem tem intimidade com Deus tem visão de Deus. Quem tem intimidade com Deus, Deus não deixa ele perecer. Quem tem intimidade com Deus, Deus não deixa ele enganado. Ei, deixa eu lhe dizer uma coisa, Deus vai abrir o céu para você. Deus vai mostrar para você quem é e quem não é. Deus vai mostrar quem pode ficar e quem não pode. Quer ir até o fim? Busca intimidade com Deus. Eu e a minha esposa, a gente estava conversando esses dias. Aliás, na quinta-feira a gente fez a live, e nós estávamos falando de um texto. E quando Saul, em vez de cumprir o que Deus mandou ele fazer, que era exterminar os amalequitas, 1 Samuel 15, Saul poupou a vida do rei Agag e poupou os melhores bens, as ovelhas, os bois gordos e tal. Só que a ordem de Deus era para eliminar tudo. Quando Saul pensa que está enganando, de madrugada Deus revela para o Samuel, dizendo assim, Samuel, tem jeito não, esse camarada aí não tem jeito não. Aí eu e minha esposa conversando, olha como que Deus é lindo. Porque quando Samuel chega para se encontrar com Saul, Saul diz assim, já fiz tudo que Deus mandou fazer. Aí o Samuel diz assim, e que balido de ovelha é esse aí? E que barulho de animais é esse aí? Porventura Deus não me mostrou? Quem tem visão de Deus não é enganado. Quem tem intimidade com Deus não é enganado. Eu vou falar algo que Deus está mandando eu falar. Deus vai descortinar alguém diante dos teus olhos. Tem alguém que pensa que está enganando, tem alguém que pensa que está fingindo. Deus vai mostrar porque você tem intimidade com Deus. Alabando e acalabanchor e abandas. Quem tem intimidade com Deus é diferente. É por isso que eu disse, quem quer ir até o fim tem que ter intimidade com, porque senão a gente se arrebenta no meio do caminho.
Mas deixa eu lhe dizer um outro princípio para quem quer ir até o fim. Quem quer ir até o fim precisa aprender a confiar. Olha que interessante, você precisa ter identidade, saber quem você é, porque senão você não chega. Você precisa ter intimidade com Deus. E você precisa aprender a confiar. Seguindo no livro de Daniel, capítulo 2, a interpretação da estátua. E Deus mostra para Daniel, cabeça de ouro, o peitoral de prata, depois a cintura de bronze, as pernas de ferro e tal. Deus está dando para Daniel todos os impérios do mundo. Cabeça de ouro era o Império Babilônico. E aí Daniel está dizendo, depois de ti vai surgir outro império, e depois outro império, e tal, e tal. E traz toda a narrativa. Capítulo 3, se você for ler o capítulo 3, você vai ver que o rei Nabucodonosor, ele constrói uma estátua com aproximadamente 30 metros de altura, toda em ouro. Olha que interessante. Capítulo 2 fala que a estátua era a cabeça de ouro. Aí o rei, ele é orgulhoso, ele diz assim, eu não sou a cabeça de ouro, eu sou todo corpo de ouro. Aí constrói uma estátua e faz um decreto, a partir de agora, na hora que o instrumento tocar, todo mundo tem que se prostrar e adorar a estátua de ouro. Aí tem uns amigos de Daniel lá, que é crente também. Os amigos de Daniel que orou por ele, para Deus mostrar para ele em visão. Aí a música toca e os caras não se prostram, os caras não se ajoelham. E sempre tem um fofoqueiro, tem ou não tem? Aqui não, irmão, estou dizendo lá nos outros lugares longe. Aqui não tem não, mas lá, igrejas distantes, lá naquele, bem no meio do mato, aquele lugar longe, tem. É ou não é? E também não tem mentiroso aqui não. É brincadeira, tá? Pelo amor de Deus, é brincadeira. Sempre tem um fofoqueiro. E chegou uns invejosos fofoqueiros e disse assim, ô rei, tem uns camaradas aí que você constituiu aí com cargos de importância, que eles fazem pouco caso do teu decreto e não se prostram diante da imagem. O problema é que aqueles camaradas eram crentes, e para se prostrar só se for diante de Deus, para adorar só se for a Deus. Não era só Daniel que tinha identidade, eles também tinham identidade. Não era só Daniel que tinha intimidade com Deus, eles também tinham intimidade com Deus. O rei chama eles e diz assim, vamos fazer o seguinte, para o fofoqueiro ficar tranquilo e acabar o problema, vai tocar o instrumento, vocês se prostram, adoram a imagem e acabou. Resolve o problema, o fofoqueiro volta para casa, a gente não tem problema nenhum. Tá certo? Capítulo 3, verso 16 a 18. Sadraque, Mesaque e Abdenego responderam ao rei, ó rei, se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem nós prestamos culto pode nos livrar, e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Mas se ele não quiser nos livrar, fica sabendo que prostrar e se adorar diante de outro, nós também não vamos não. Sabe o que eles estão dizendo? Rei, a gente quer ir até o fim, e para ir até o fim a gente aprendeu a confiar. Se Deus quiser livrar, ele livra, se não quiser, ele continua sendo Deus. Mas negar o Deus a quem nós servimos, nós não vamos negar. Você quer ir até o fim? Aprenda a confiar. Ah, mas se vocês, eu vou aquecer a fornalha 7 vezes mais, vocês vão ser, ó rei, se Deus quiser livrar, ele livra, mas nenhum de nós tem plano B. Nós aprendemos a confiar no Deus a quem nós servimos. Sabe por que às vezes a gente não vai até o fim? Porque a gente não confia. Você percebeu que você já ora com plano B no bolso? Não, eu estou orando, mas eu já me preparei, já liguei para fulano, fica de aviso aí, porque se Deus não fizer. Você já parou para pensar em que tipo de atitude é essa? Ó, eu estou orando, uma coisa é você buscar a direção de Deus. Senhor, a minha oração é essa, eu estou querendo isso, então o Senhor me direciona aquilo que eu vou fazer. Outra coisa é você orar e dizer assim, Deus,
eu creio que o Senhor vai fazer um milagre. Depois liga lá para o agiota e diz assim, ó, mas já separa para mim aí. Ou você confia, ou você confia. Sadraque, Mesaque e Abednego, que são nomes babilônicos que eles receberam, eles olham para o rei e dizem assim, rei, se Deus quiser livrar, Ele livra, mas se não quiser, não tem problema, negar, nós não vamos, nenhum de nós tem plano B, a gente aprendeu a confiar, e mesmo que as coisas não saiam do jeito que eu planejei, eu continuo confiando. E mesmo que as coisas não aconteçam do jeito que eu esperei, eu continuo confiando. Ah, irmão, você acha que Deus vai abandonar esse camarada? O rei manda então amarrá-los aqui essa fornalha 7 vezes mais e lançam dentro da fornalha. O que é mais lindo é que quando o rei olha, diz assim, estranho. Ô fulano, quantos foi que nós jogamos lá dentro mesmo? Jogamos 3, mas estava como? Amarrado. Estranho. O que foi, rei? Eu estou vendo o 4 e não está amarrado, soltos andando lá dentro, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Esses homens estão prontos a morrer, mas não prontos a pecar. Eles estão prontos a serem lançados na fornalha, mas não estão prontos para deixar de confiar. E quando eles entram na fornalha, o Deus que peleja por eles entra com ele. Confia, irmão, confia. É Deus que vai cuidar de você. É Deus que vai cuidar da tua casa. É Deus que vai cuidar dos teus negócios. Mas se você não aprender a confiar, você não vai até o fim. Conhece alguém que parou porque não confiou? Alguém que desistiu no meio do caminho porque não confiou? E você é pai, você é mãe, você quer o mal do seu filho? Quando você diz para um filho, vem, o pai vai te segurar, você está mentindo? Quando você diz para um filho, vem, confia, o pai vai te segurar, você está mentindo para ele. Se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Se você, querido, quer o melhor para o teu filho, lembra, você tem um pai de amor que cuida de você. Então aprenda a confiar, aprenda a confiar. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente cresce. Como assim, pastor? Eu sou pai de 3 filhos. Todos eles, quando eram novinhos, se eu colocasse em cima desse púlpito e falasse assim, espera aí que o pai vai ali para te pegar. Irmão, se eu não me posicionasse logo, ele já se jogava, porque sabia que o pai ia segurar. Você coloca ele no lugar alto e diz assim, vem. Ele não pensa 2 vezes, porque meu pai vai me segurar, porque ele confia. Aí vai crescendo. Aí quando cresce, você põe no lugar alto assim, pula. Aí vem, dá aquela seguradinha, mas ainda pula. Aí cresce um pouco mais e diz assim, pula. Diz assim, o senhor vai me segurar? Vou, estou falando, pula. Vai mesmo, pai? Vou, pula. Aí pula, você segura. Aí cresce um pouco mais, pula. Cresceu, deixou de confiar. Pastor, o que é que o senhor quer dizer? Quando tu estava na humildade, na simplicidade, Deus falava, tu cria. Deus falava, tu confiava. Aí as coisas começaram a mudar. Tu começou a entender um pouco mais das coisas. Parece que o mundo ficou mais amplo para você. E aí Deus fala, tu diz assim, como? Levando em consideração que a economia está desta forma. Como? Levando em consideração o dólar que está oscilando. Como é que Deus pode fazer, visto que eu não tenho condições e o coração do camarada lá é duro? Querido, Deus não está perguntando para você como é que pode, só está dizendo para você, confia. Confia, confia. Ele é poderoso para fazer. Se você quer ir até o fim, você precisa aprender a confiar. A fornalha só queimou a corda que os prendia. Nem defumado eles saíram de lá, porque nem cheirando a fumaça saíram.
Você tem ideia do que é isso? É o livramento de Deus, confia. Deus não te trouxe até aqui para você parar no meio do caminho. Pastor, mas e quando eu não conseguir mais? Ele diz: eu sou o Senhor teu Deus que te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, porque eu te ajudo. Olha para alguém e diga assim: ó, vai até o fim. Vai até o fim. Para não. Mas para quem quer ir até o fim, precisa atentar a um quarto princípio. E o quarto princípio está lá no capítulo 4 de Daniel. Que princípio é esse? Seja humilde. Seja humilde, irmão. Quando eu falo de ser humilde, eu não estou falando daquele pensamento retrô e antigo da má interpretação bíblica, que o pessoal achava que quanto mais mal arrumado você era, mais bagunçado era sinal de humildade. Não. Porque quando a Bíblia diz, né, que nós precisamos ser humildes de espírito, é você ser dependente de Deus, aprender a reconhecer que Ele é, que Ele tem, que Ele pode, que Ele faz, e que sem Ele você não é nada. Por que este quarto princípio está apontado no capítulo 4? É que você tem que ler o livro de Daniel inteiro. Capítulo 4, se você for estudar a narrativa, vai falar que Nabucodonosor, porque depois do capítulo 3, que os homens saem da fornalha, aí Nabucodonosor faz um decreto: agora vamos adorar só o Deus de Daniel e dos amigos dele. Só que no capítulo 4, o rei tem um sonho. Que sonho é esse que ele tem? Ele tem um sonho com uma grande árvore, e essa copa gigantesca dava para ser vista pelos confins da terra, e embaixo dessa árvore toda espécie de animais estava ali pelo seu sustento, se abrigando na sua sombra. E o rei ficou perturbado. Que sonho é esse? Que é isso? Só que essa copa dessa árvore era arrancada e ficava só o tronco. O rei chama um sábio, ninguém sabe o que é. Chama outro, ninguém sabe o que é. Aí adivinha, chama quem? O Dan. O Dan está aí? Gente, chama o Dan aí que eu quero conversar com ele. Tá vendo o Dan? O Dan agora já não é mais um menino, é mais experiente. Aí ele conta o sonho para o Daniel. O Daniel diz assim: rei. Daniel ficou parado, aí o rei diz assim: fala, o que foi que Deus mostrou? Então, essa árvore é você. Deus te fez grande. Deus prosperou o teu reino. Todos os povos da terra se aninham debaixo de ti. Só que a soberba subiu ao teu coração. O orgulho subiu ao teu coração. Deus vai cortar essa árvore. Vai ficar só o tronco. Mas quando você reconhecer que Deus é Deus, que você só chegou onde chegou por causa de Deus, Deus restitui teu trono. Olha o conselho do Dan: te humilha, pede misericórdia a Deus, para que isso não aconteça. Se você ler o texto, depois você lê o capítulo 4 inteiro, diz assim: passado 12 meses, um ano, o rei está andando, e ele olha para o império dele e diz assim: eu sou o cara, ninguém tem o que eu tenho, ninguém conseguiu chegar onde eu cheguei. Aí a Bíblia diz que deu uma loucura nele, começou a crescer pelo, as unhas começou a esticar, e literalmente ele virou um bicho e foi comer capim. Porque quem quer chegar até o fim tem que ser humilde, tem que reconhecer que só tem o que tem porque foi Deus que deu, só faz o que faz porque é Deus. Se Deus tirar o fôlego de vida de mim, de você, não sobra nada. Quando reconheceu que Deus era Deus, Deus restituiu ele ao trono. E ele escreve: não há Deus como o Deus de Daniel, não há Senhor como o Senhor. Você quer chegar até o fim? Seja humilde. Tem gente, irmão, que só tem um pouquinho e entra soberbo. Sabe por que Deus não dá para muita gente? Porque no pouquinho que ele tem, ele já é arrogante. Imagina se Deus é mais. Imagina se Deus acrescentar. Olha o que o Nabucodonosor escreve no finalzinho, 4:37. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo que ele faz é certo, e todos os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Quer chegar até o fim?
Seja humilde. Você sabe a história do camarada numa cidade que ele era o mais humilde, né? Ele tinha uma cidade pequena, passou um vilarejo, e tinha um moço lá que ele era humilde. Todo mundo olhava, meu Deus, que moço humilde, olha que bênção. Aí um dia estava tendo o prefeito estava fazendo uma premiação e trouxe uma medalha de honra ao mérito. E então convidou e disse assim: vem cá o fulano de tal. Aí eu, né, é você, vem aqui. Nós estamos lhe dando essa medalha como o homem mais humilde dessa cidade. Quando ele colocou a medalha, ele olhou para a medalha, disse, uau. Aí saiu passando no meio do povo: eu sou mais humilde, eu sou mais humilde. Aí o prefeito disse: para, chama ele aí, tira a medalha. Perdeu a humildade. Você sabia que às vezes, por pouco, a gente se lambuza? Você quer chegar até o fim? Aprenda a ser humilde. Eu não sou, mas Ele é. Eu não tenho, mas Ele tem. Eu não posso, mas Ele pode. E Paulo diz: eu tudo posso naquele que me fortalece. Quer chegar até o fim? Seja humilde. Mas quem quer ir até o fim precisa atentar a um quinto princípio. Qual é esse quinto princípio, pastor? Estou encerrando. São só 120 princípios, tá bom, irmão? Teve gente que quase pecou, né, irmão? Quinto princípio: tenha comprometimento. Nós vivemos numa era, e isso a gente vai encontrar no capítulo 5. Como assim, pastor? Olha que interessante. Irmãos, quando você olha para o Daniel entra na Babilônia, capítulo 1, ele não tem mais do que 16 anos. Só que agora, lá para o capítulo 5, Daniel está na casa dos 80, porque quando ele é lançado na cova, ele já tem uns 85 anos. Embora você assista o filme, o desenho, os menininhos na cova, Daniel já é um senhor. Mas por que eu estou falando que quem quer ir até o fim tem que ter comprometimento? Porque infelizmente, irmãos, nós vivemos numa época em que se tem muito envolvimento e pouco comprometimento. Nós vivemos numa era em pessoas envolvidas e não de pessoas comprometidas. Pessoas que são envolvidas com Deus, mas não são comprometidas com Deus. São simpatizantes da fé, gostam de estar aqui, gostam do louvor, até choram, mas tem faltado comprometimento. Agora imagina você dentro de um relacionamento com uma pessoa que é envolvida, mas não é comprometida. Imagina você trabalhando com alguém que a sua vida depende do comprometimento dele. Como assim? Vamos pensar que você está numa área de segurança e alguém diz assim: dá cobertura para mim que eu vou entrar. Diz assim: tá bom, mas ele é envolvido, não é comprometido. Então na hora que você vai entrar, ele pega o celular para ver. Imagina você, vamos pensar aqui, eu acho que não é bem assim que funciona, mas você já viu aqueles camaradas que pintam o prédio e lava a janela do prédio só naquele balancinho, naquela cadeirinha? Aquele trem lá tem duas cordas. Um fica segurando a corda lá embaixo e o outro está lá em cima na cadeirinha. Faz de conta que a sua vida depende de quem está segurando a corda. Só que tem um detalhe: ele é envolvido, mas não é comprometido. Aí você fala para ele assim: posso subir? Ele está lá embaixo, tu lá em cima. Posso subir? Você sobe, eu estou segurando a corda. Aí você sobe na cadeirinha e é ele que vai guiando para você descer. Imagina a cena: ele esquece de segurar a corda porque ele não é comprometido, ele só é envolvido, e pega e começa a olhar o Instagram. Imagina onde você vai parar. Não, imagina não. Pastor, o que o senhor quer dizer? Vivemos numa época de muito envolvimento e pouco comprometimento. E quem tem comprometimento, quem tem compromisso com Deus, vai até o... Quando no capítulo 5, Nabucodonosor já passou. Agora quem está ao poder é o filho de Nabucodonosor, Belsazar.
E eles estão em uma orgia, eles estão em uma festa, olha que interessante. E aí eles pegam os objetos sagrados que foi do templo do Deus de Israel e trazem para a festa. Eles estão fazendo um pancadão e estão tomando uma nos cálices sagrados do templo de Israel. De repente, uma mão surge e rasga o concreto e começa a escrever na parede: Mene, Mene, Tekel, Uparsim. Todo mundo fica em choque. E aí o texto diz, depois você lê no capítulo 5, que o joelho do rei batia um no outro. Medo. O que está escrito aí? O que está escrito aí? O que está escrito? E vem um, diz assim, sei não. Vem outro, sei não. E todo mundo desesperado. Aí a rainha mãe chega e diz assim: escuta, na época do teu pai tinha um tal de Daniel, que tudo que perguntavam para ele, ele sabia. Vai chamar. Aí a gente vai lá para o versículo 13, capítulo 5, versículo 13. Então Daniel foi introduzido à presença do rei, e falou o rei dizendo: és tu aquele Daniel, um dos filhos dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Ó a pergunta: és tu aquele Daniel? Pastor, o que o senhor quer dizer com essa pergunta? És tu o mesmo de quando começou? És tu a mesma desde quando aceitou Jesus? Tens ainda o mesmo comprometimento? Ou você está mais light? Ou você está mais zen? Nessa hora ficou um silêncio, né, irmão? Fiquei preocupado agora. É que você está pensando. És tu mesmo? Eu fico imaginando quem é que vai chamar o Daniel, porque esse verso é quando o Daniel é introduzido. Aí vão chamar o Daniel, já um senhor. Diz assim: o senhor que é o Daniel? Diz assim: pois não, é seu Daniel, é que o rei mandou chamar o senhor aqui. A gente estava lá fazendo uma festinha lá, tinha umas menininhas dançando, um negócio lá. E aí o rei quis tomar um e mandou buscar os cálices sagrados lá do Deus de Israel. Eu imagino Daniel coçando a cabeça assim, Continua. Aí quando nós estávamos tomando uma lá, e um pancadão rolando, todo mundo dançando, todo mundo requebrando até embaixo. Aí no auge da festa, uma mão apareceu, rasgou o concreto, escreveu um negócio lá que ninguém entende. Mandaram chamar o senhor. Eu fico imaginando o Daniel dizendo assim: peraí, você estava numa bagunça e pegaram os cálices sagrados de Yahvé? Do Deus lá do judeus. Ó, eu vou lá, mas se for a mão de quem eu estou pensando que é, eu conheço a letra. Tu podia ter dado glória a Deus. Se for a mão de quem eu estou pensando que é, eu conheço a letra. Mas como é que o senhor conhece a letra? Ah, meu filho, eu tenho comprometimento com ele, ó. Eu ando com ele, ó. Eu tenho vida com ele. Eu entrei aqui com 16 anos e nunca deixei de andar com ele. Eu entrei aqui muito jovem. A Babilônia cai, Daniel continua, porque Daniel vai até o fim, porque é comprometido com Deus. Daniel chega lá. És tu mesmo, Daniel? Sou. Estou um pouquinho mais velho, cabelo não é mais o mesmo, tem aqui umas preguinhas, mas o mesmo compromisso que eu tinha com Deus, eu tenho agora. O senhor sabe o que está escrito? Imagina o Daniel olhando para a parede, irmão. Eu não sei se tu imagina, mas eu imagino o Daniel olhando assim: cadê? Quem é que foi me chamar? Foi eu, seu Daniel. Falei para você, conhece a letra. É a mão dele. É a mão dele. Com a mão dele ninguém brinca. Da mão dele ninguém zomba. O que está
está escrito: pesado foste na balança e foste achado em falta. O teu reino está sendo tirado de ti, está caindo hoje, irmão. Naquela noite a Babilônia caiu, mas Daniel permaneceu de pé, porque quem tem compromisso com Deus vai até o fim. Você precisa entrar na história para entender. Por quê? Porque, irmão, o império Medo-Persa vai invadir. Ele invade a Babilônia, entra por baixo das muralhas e naquela noite destrói tudo, cai tudo. Daniel, ele era da corte, ele era conselheiro da alta patente. Como é que a Babilônia cai e Daniel permanece de pé? A ideia é o seguinte: caiu esse governo, cai todo mundo, mas Daniel tinha compromisso com Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: não é quem está no poder, é quem domina sobre a tua vida. Eu sei que a gente fica preocupado, se Ciclano entrar, se Beltrano entrar. Se preocupe em ter compromisso com Deus. Sexto princípio para quem quer ir até o fim. Quem quer ir até o fim, irmão, precisa andar em fidelidade. Quem quer ir até o fim precisa andar em fidelidade. Pastor, o que é isso? É a qualidade daquele que é reto, qualidade daquele que é íntegro. Tem gente que quer ir até o fim, mas está deixando muita brecha para trás. Tem gente que quer ir até o fim, mas está enroscado. Ande direito, ande em fidelidade. Aonde é que a gente encontra isso? Capítulo 6. Olha que lindo. A Babilônia já caiu. Quem está no poder? O Império Medo-Persa. Daniel vai conseguir um cargo de honra no Império Medo-Persa. Por quê? Porque tem compromisso com Deus. Quando Daniel está lá, o povo tem inveja de Daniel. E Daniel, a Bíblia diz que Daniel andava em fidelidade. Daniel orava 3 vezes ao dia. Podia estar acontecendo o que fosse, Daniel não abria mão do seu devocional com Deus. Aí inventaram um decreto dizendo que ninguém podia clamar a qualquer outro Deus e tal, tal. Irmão, mas olha por que eles inventaram o decreto. Porque eles olharam para Daniel e procuraram brecha, e não acharam em Daniel brecha alguma. Capítulo 6, verso 4. Então os presidentes e os príncipes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele erro e nem culpa. Ande em fidelidade, irmão. Quer ir até o fim? Faça as coisas direito. Quer ir até o fim? Aprenda a andar em fidelidade. Fazem um decreto. Daniel é lançado dentro da fornalha. Deixa eu te dizer uma coisa bem simples. O fato de você ser fiel a Deus não lhe impede de passar pelas covas da vida. O fato de você ser fiel a Deus não lhe impede de passar por dificuldade. Daniel era fiel a Deus? Sim. Mas fazem um decreto e lançam Daniel dentro da cova. Mas quem anda com Deus, quem anda em fidelidade, mesmo dentro da cova, Deus dá livramento para ele. Se você andar em fidelidade, se tiver que entrar na cova dos leões, Deus vai entrar contigo. Daniel é lançado. O rei se perturbou a noite inteira. E então vai lá e diz assim: Daniel, será que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, pode te livrar? Daniel, você imagina a cena, irmão. Tu já deu um grito perto de um cachorro que você não conhece? Não experimenta gritar, dependendo se ele for arisco, ele pode te morder, sim ou não? O rei está do lado de fora, foi selada a cova com um anel que não podia. Daniel, será que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, pode te livrar? Ó Daniel, do lado de dentro, cercado de leões. Ó rei, vive eternamente o meu Deus, a quem continuamente sirvo e ando em fidelidade, mandou o seu anjo e fechou a boca do leão. Anda em fidelidade. Anda em fidelidade. Querido, quer ir até o fim, anda em fidelidade. Capítulo 7, 8, 9 e 10.
é Daniel andando em fidelidade com Deus, andando em comunhão com Deus. Jejum, oração, prantos, clamor. Mas eu quero encerrar um sétimo e último princípio para quem quer ir até o fim. Eu ia falar os 120, mas não vou, tá bom? O sétimo e último princípio para quem quer ir até o fim. E esse é simples. Certifique-se de que o seu nome está escrito no livro da vida. Por quê, pastor? Porque você pode estar fazendo um monte de coisa. Se o seu nome não estiver escrito lá, é vazio. Você pode estar conquistando o mundo inteiro, mas se o seu nome não estiver escrito no livro, é vazio. Pastor, onde que está isso? Capítulo 12, verso 1 e 2. Fechamento do livro. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, do qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, e todo aquele que for achado escrito no... Seu nome está lá? Seu nome está lá? Você quer ir até o fim? Seu nome precisa estar escrito no livro da vida. Pastor, porque eu estou encerrando, eu quero encerrar. Eu disse que o fim se fala do fechar das cortinas. E eu já participei com o pastor Vanderlei e alguns cerimoniais fúnebres. Ninguém gosta de ir, mas a gente vai. E eu nunca esqueci de umas palavras que o pastor citou. Hoje fecha-se as cortinas. No palco dessa vida se fecha-se a cortina para fulano. Mas quem tem o nome escrito no livro da vida, você imagina o céu. Vinde, bendito de meu Pai, possuí por herança aquilo que vos está preparado. Seu nome está no livro. Com a permissão do pastor, eu queria que você ficasse de pé.